Nós somos ratinhos de laboratório. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de entrevista aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos receber a presença ilustre de Thiago Tiquete, que é ufólogo, trabalha dentro da revista UFO e já teve a oportunidade de entrevistar os maiores nomes da ufologia do Brasil e do mundo. Nessa entrevista que eu fiz com ele, a gente tratou sobre um dos assuntos mais interessantes da ufologia brasileira, que é a Noite Oficial dos OVNIs. Você já ouviu falar desse caso? É muito mais intrigante do que qualquer outro caso ufológico que já tenha acontecido no Brasil, e ele vai trazer detalhes, imagens, coisas incríveis sobre esse caso. Infelizmente a gente não pode estar próximo das pessoas para poder realizar esse tipo de entrevista, então vai ter que ser por meios digitais, e a gente fez a entrevista pelo Skype, então a qualidade não está muito boa, mas o que importa é o conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos assistir a essa entrevista com o Thiago. Bora! E hoje nós vamos falar sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Primeiro, Thiago, se apresenta, fala quem é você, por que você está aqui? Você é uma pessoa aleatória nesse canal? Não, você é ufólogo. Conta aí pra gente. Olá a todos, meu nome é Thiago Tiquete, eu sou ufólogo, né? Não é profissão, porque ufologia não dá dinheiro para ninguém, mas eu pesquiso ufologia há mais de 25 anos, então é algo que desde criança eu tinha interesse, e eu comecei lendo revistas, revista UFO principalmente, eu lia desde criança, e aí quando eu me mudei para Brasília, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo ufológico aqui do Roberto Afonso Beck, já falecido. E aí eu engrenei na pesquisa ufológica, entrei de cabeça nisso, me tornei tradutor da revista UFO, depois coordenador das representações internacionais da revista UFO, e sempre investigando o fenômeno ufológico, pesquisa de campo mesmo, que é aquela de entrevistas e ao local de onde foi feito o avistamento, o pouso, a fotografia, essas coisas todas. E hoje eu sou co-editor da revista UFO, sou também diretor nacional da MUFON no Brasil, e presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos. Então, quer dizer, a ufologia a gente fala que ou você nasce com ela, tá no seu sangue, ou um bichinho vai e te pica. No meu caso, eu certamente nasci com ufologia no sangue. Eu já queria saber se fosse um bichinho, eu queria saber que bichinho que é esse que te picou. Vai que é um bichinho alienígena, né? Mas só pode ser, né? E eu chamei o Thiago aqui justamente porque eu participei de um vídeo lá no canal dele. A gente fez uma entrevista super legal, inclusive, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui abaixo. E aí vocês também aproveitam e já se inscrevam no canal dele, porque tem vários outros assuntos, né? Que ele é mais focado na ufologia mesmo. Eu sei que vocês gostam muito desses assuntos, então vale a pena conferir o canal também. Eu chamei ele aqui para a gente falar de um assunto que eu já queria falar há muito tempo, mas é melhor falar com alguém que é especialista no bagulho. Me corrija se eu estiver errada, tá, Thiago? Mas 1986, há mais ou menos 35 anos atrás, aconteceu um evento no Brasil, um evento de OVNIs que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. E, para mim, esse caso, ele é muito mais importante, às vezes, até do que o ET de Varginha, por exemplo, né? Só que ele não é muito falado, ele não é muito divulgado e tal. E é por isso que eu queria que você falasse tudo que você sabe sobre esse caso. Bom, o que aconteceu no dia 19 de maio de 1986 foi o que um dos pilotos disse, um dos controladores de tráfego aéreo que falou. É uma festa nos céus do Brasil. Olha que bonito. Bem poético e profundo. Nada mais, nada menos do que pelo menos 21 objetos foram detectados, objetos diferentes, foram detectados nos radares da cidade de São Paulo, São José dos Campos, passando por Anápolis, subindo por Brasília, passando pelo Rio de Janeiro. Tudo começou na noite do dia 19 e perdurou até quase o início do dia 20, na madrugada do dia, já entrando na manhã do dia 20, quando objetos começaram a aparecer nos radares brasileiros,
começaram a ser vistos, objetos que eu digo são luzes, tá? Começaram a ser vistas exatamente. Eu recentemente fiz uma entrevista no meu canal com um dos controladores de tráfego aéreo que estavam na noite, trabalhando na noite oficial dos OVNIs, que ele guiou o tenente, na época, tenente Kleber, um dos pilotos, um dos caçadores, que a gente chama, que foram atrás desses objetos. Então eram objetos que iam surgindo na tela do radar. Então o governo brasileiro, o Brasil entrou em estado de alerta. A gente não sabia o que era aquilo. Então começaram, o primeiro a avistar tudo foi o Osiris, que era o presidente da Petrobras na época. Ele estava num avião Xingu. Ele tinha um piloto, e ele era piloto aeronáutica também, ele era um piloto aeronáutica. E ele viu aquela luz e falou assim, dá licença que quem vai pilotar agora sou eu. E ele foi atrás daquele objeto, num avião Xingu. O avião Xingu é um avião turbo-hélice. Sim, pequenininho. Isso, então ele foi atrás desse objeto, não conseguiu acompanhar, obviamente, porque o interessante disso, e quem me contou foi esse controlador de tráfego aéreo, de nome de José Manuel, mas o apelido dele é Mané, ou Buenas, tá no meu canal também, e ele falava que os radares captavam os aviões e captavam os objetos. Só que os aviões, quando eles passam no radar, eles deixam um rastro, um rabinho. E esses objetos, eles simplesmente plotavam de um lugar para o outro. Então, quer dizer, a velocidade deles era inimaginável. Além do que o radar podia detectar, além do que qualquer avião da época e hoje em dia seria capaz de fazer. Então, foram muitos esses relatos. 5 aviões chegaram a decolar para perseguir esses objetos. Chegando, o capitão Jordão, na época, ele ficou com 6 objetos de um lado e 7 do outro. Ele foi acompanhado por 13 objetos dos seus lados. E os pilotos não tinham o que fazer. Quando eles tentavam se aproximar do objeto, o curioso também é que o objeto parecia na tela do radar que ele estava parado, enquanto o avião se aproximava. Quando o objeto parado, nada fica parado. Fica tirando parado o helicóptero, mas não nessa altitude. Exato. O helicóptero e Dadá Maravilha, né? Sim. Eu não sei se você entende o Dadá Maravilha. Futebol, mas é beija-flor? Aí eu vou dar uma risadinha. Dadá Maravilha, beija-flor e helicóptero. A única coisa que para no céu. E esses objetos ficavam parados na tela do radar, como se estivessem parados no céu. E quando o avião chegava, eles davam aquelas... se distanciavam. Estavam brincando, literalmente, com os nossos aviões. Você sabe que eu estava vendo uma matéria que fala que essa velocidade desses objetos era cerca de 15 mil quilômetros por hora. E hoje em dia, o avião mais rápido que existe pertence à Força Aérea Americana e ele chega, se ele estiver assim muito empenhado, a 7 mil quilômetros por hora. Nós estamos falando de um negócio que aconteceu há 35 anos atrás. Não existe nada que se assemelhe a essa velocidade aqui no planeta. Não que a gente saiba, né? Exatamente. E o interessante é que essas bolas de luz tinham de vários tamanhos. Eram de 10 metros de diâmetro a 30, 40, 50. Há relatos, a noite oficial dos OVNIs é do dia 19 e dia 20 de maio. Mas há relatos anteriores e posteriores também de pilotos que viram também esses objetos. Quer dizer, não acabou naquela noite. O evento grande, o evento máximo aconteceu naquela noite. Mas a gente já registra, e isso está nesse livro aqui muito interessante, A Noite Oficial dos OVNIs, dos UFOs, desculpa, do Jackson Camargo, em que ele fala que teve um objeto com mais de 300 metros Caraca. que chegou a pousar em São Paulo, na Serra, em São Paulo. E foi testemunhado. E cresce, o Jackson concluiu, que seria a nave-mãe, da onde sairiam esses objetos menores. E toda essa documentação, toda essa informação, é muita documentação farta que tem no Arquivo Nacional. Uhum. Qualquer pessoa pode acessar. Aqui você tem o relato dos pilotos, você tem as conversas dos pilotos com as torres de controle, você tem outros tipos de relatos de pessoas que também viram esses objetos. Então, esse caso é emblemático para a ufologia nacional e mostra, num relatório final da aeronáutica, que ele escreve lá no finalzinho, esses objetos, a manobra deles era decorrente de alguma forma de inteligência. Não era lua, não era estrela, não era balão, não era planeta, não era drone. Não tinha drone em 86. Eu vi também que eles apagaram
apagavam as luzes do aeroporto de Anápolis. E quando eles apagavam as luzes do aeroporto, esse objeto se aproximava. Quando eles acendiam as luzes, os objetos se afastavam, demonstrando que eles tinham uma certa inteligência para detectar onde estava escuro e onde não estava. Então, de fato, eram objetos que tinham sim inteligência. Não se sabe se uma inteligência tripulada, né? Ou se o próprio objeto em si tinha essa inteligência para fazer todos esses trâmites. Era muito interessante porque tiveram vários episódios nessa noite em que os objetos se aproximaram da cabeceira da pista de Anápolis, de São José dos Campos, e os controladores de tráfego aéreo, aquelas pessoas que ficam na torre de controle, elas viam a olho nu e com binóculos aqueles objetos. Então eles estavam ali. E aí, quando elas viam só a luz ou elas viam mais alguma coisa além da luz? Ou ninguém não? viu forma nenhuma. E isso devido ao brilho da luz, daquelas luzes. Então a gente não sabe como se era esférico, se era triangular, a gente não sabe. Mas era algo sólido. E por que sólido? E é interessante também. Porque o radar só capta coisas sólidas. São ondas que batem e voltam. Se não for nada sólido e metálico, por isso que não pega pássaro, não pega estrela, não pega planeta. Não, estrela é impossível. O negócio é longe pra um caramba. Né? Mas fala... A pessoa que fala que é estrela é porque não entende, né? Do esquema. Tem os 7 que eram estrelas cadentes. Agora, imagina... 21 estrelas cadentes voando lado a lado. A estrela voa, né? A estrela cadente agora não cai, ela voa. Exatamente. Então, são algumas teorias que levantaram para explicar, mas o próprio relatório da Força Aérea Brasileira não conseguiu explicar isso, Carol. E eu perguntei pro Manuel, pro Buenas, vocês não tiram foto ou o print, vamos dizer, o print da tela do radar não foi feito naquela noite? Ele falou, olha, a gente estava migrando de um sistema de radar para outro. O sistema que a gente tinha não tirava fotos da tela do radar. E ele ainda não estava, e o novo não estava completamente implementado. Então, quer dizer, ficou nesse interim, sem a possibilidade de tirar foto de uma tela de radar que iria... Sempre dá isso? Sempre quando tem uma coisa muito louca acontecendo, é justamente quando está trocando de um sistema para o outro, quando a bateria da câmera acaba. Não é? Parece conspiração, mas às vezes pode ser a própria inteligência do negócio. Bom, cara, eu vou te falar um negócio. Uma das características de um contato com um objeto, por exemplo, a pessoa está andando de carro, o objeto surge em cima dela e o carro morre. Bateria, tudo apaga. Isso aparece no igual clássico. Igual Barney Betty Hill, né? Exatamente. E como também mostra numa cena clássica do contato imediato terceiro grau. Que o cara tá parando, fecha a porteira do trem, né? Aquelas cancelas do trem, não vem trem nenhum, aparece o objeto, o carro para, começa a chacoalhar. Por que isso não acontece com o avião? Por que não acontece com o avião? Imagina, se um objeto ele para perto de um carro que acaba com o sistema elétrico do carro, por que não acontece com o avião? Não tem uma explicação lógica para isso. Não tem, porque o carro também tem a parte elétrica e mecânica. Exatamente. Então, você... aí leva você a pensar que realmente é algo que eles queiram fazer ou que eles evitem que faça. Bom, no carro vai acontecer, no avião vamos no carro não vai acontecer nada, né? Se você desligar o carro na estrada, ele vai parar. Se você desligar um avião voando, ele vai cair. Então, existe uma inteligência aí também. Mas olha, um dos pilotos, agora não me recordo o nome, mas um dos pilotos falou que teve algum distúrbios eletromagnéticos no equipamento do avião. Aqueles aviões eles não tinham radar internos. Então, era difícil de localizar. Eles iam pela comunicação com a torre. A torre falava, segue a proa, 220, não sei. E eles seguiam até encontrar os objetos. E muitos desses objetos não apareciam no radar em terra e estava do lado do piloto. E o piloto falou, eu estou vendo ele aqui. E o controle falando, não tem nada aqui. E ao contrário. O controlador falava, olha, tem alguma coisa aqui. E o piloto falava, não tem nada aqui. Então, parece que eles estavam fazendo uma brincadeira, né, com as pessoas gato e rato. Era gato e rato. Eles deixavam o avião se aproximar. Quando o avião ligava o buster dele, aquele turbo, chegava próximo do objeto
no piscar de olhos já estava longe, anos-luz na frente deles. Então, é realmente uma evidência de que era algo inteligente, controlado. Além disso, tem também aquele ponto, eu não vou saber a palavra exata agora, mas é um ponto que o avião de guerra está carregado, está com o objeto na mira. Você sabe a palavra? O avião estava carregado, pronto para disparar com esse objeto na mira, e aí na hora que ele estava já pedindo autorização para disparar, o avião, né, pediu autorização para a torre, o objeto saiu com tudo, como se estivesse, de uma certa forma, ouvindo a conversa entre o piloto e a torre também, o que eu não acho impossível também de acontecer, né? Não é impossível, e esses casos não são raros. Esses aviões que decolaram, eles decolaram armados. Uhum. Porque estava invadindo o espaço aéreo brasileiro. Defesa aérea, né? Defesa aérea. Decolaram armados. Tem um caso no Irã, em Teherã, no Irã, em 76, em que dois F-4 Phantom decolaram para interceptar um objeto. E na hora que ele foi disparar os mísseis, nada funcionou. Deu uma pane geral no avião, o avião não caiu. Já assistiu aquele filme Battleship? Já. É igual, lembra? É exatamente isso. Então eles têm alguma forma de ou entender o que a gente está se comunicando, ou saber o que vai acontecer, ou propositalmente falar, não, vamos desligar esses dispositivos de armas dele para não causar nada para a gente. Então, esse evento de 86, da Noite Oficial dos OVNIs, mostra muito bem isso. Mostra que o Brasil realmente foi, e não foi só naquela noite, como eu falei, é um período. Foram 11 dias no total, pelo que eu li. 11 dias, e também teve em agosto, setembro e outubro relatos de objetos voadores não identificados por pilotos militares e civis. Então foi uma onda muito grande que aconteceu em 86. No Brasil, tinha acontecido anteriormente em 1982. Depois aconteceu em 86. Depois teve uma nova que aconteceu... Existe alguma explicação? Não existe. Tipo, Essas por ondas... que eles estavam lá em 86? Não existe. O que levantaram na época, a possibilidade, é que falavam que a Embraer estava muito avançada tecnologicamente e que eles estavam lá dando uma olhadinha. Isso levantou a Embraer em 86, estava muito avançada, estilo uma McDonnell Douglas, uma Boeing, algo assim, e eles foram lá dar uma olhadinha. Tesla. Quase uma Tesla. E falaram que que eles estavam lá para averiguar. Mas levantaram a possibilidade de aviões americanos e tudo mais. Zero sentido essa informação, mas tudo bem, a gente aceita, é uma teoria. São teorias para tentar explicar o impossível. Gente, tem coisa que não dá para explicar. E é justamente aí que a gente chega agora, num ponto aqui da conversa, de um assunto que está bombando essa semana, que é o relatório do Pentágono. 144 objetos, 143 não explicados. Aí eles pegam e falam assim, não tem nenhuma relação com extraterrestres. Então, caceta, não é? Olha, foi uma ducha de água fria. Não para mim, para mim, porque eu já tinha me preparado, não criei expectativas, né? Então, não criei. Mas você vê um relatório de 9 páginas. Isso foi a introdução da minha monografia de faculdade. Exatamente. Isso daí não dá nem um... Nossa, gente, que relatório é? Eu acho que isso aí foi só para falar assim, fizemos o que o Trump pediu e chega, não é? Exatamente. E dentro desse relatório, lembra que eles falaram que teria um anexo sigiloso. Uhum. Cadê esse anexo sigiloso? Gostaria de ver, sinceramente, os outros 143 casos que eles pesquisaram de 2004 a 2014, se não me engano. Foi uma data que eles levantaram esses dados. Mas tem uma coisa muito interessante no relatório, que eles pegaram e dividiram esses WAPs, agora é WAPs, né? Unidentified Phenomenal, Aerial Phenomena, em 5 categorias. Aí tem lá que pode ser balão, pode ser pássaro, pode ser fenômeno atmosférico, pode ser armamentos de outras potências, pode ser
armas, pode ser veículos aéreos norte-americanos, mas tem lá um que está dito outros. Ai, nesse outros aí, a gente abre uma possibilidade. É esse outro, porque esse outro está não explicados, necessitam de mais investigação científica. É nesse que a gente tem que se ater. É nesse. É esse outros. Que aí abrange tudo. Abrange um monte de coisa. Mas o relatório em si... do tempo, de acordo com eles, pode ser qualquer coisa. Tudo. A mesma coisa que OVNIs podia ser qualquer objeto voador notificado, e o UAP, que é um fenômeno aéreo não identificado, que também abrange mais do que OVNI ainda. Sim. Esse outros, você pode colocar o que for ali dentro. Agora, eu quero ver eles explicarem esses 143. Ou explicar não, porque eles falam que não conseguiram explicar. Obrigados a explicar? Essa é a questão. Eu acho que não. Não são obrigados. Não são obrigados. Agora, eu quero ver se tem algum senador, algum parlamentar, algum congressista norte-americano que vai querer saber que 143 objetos são esses. A gente aqui tá super feliz com 4 ou 5 filmagens recentes e os caras têm 143 feitos por pilotos da Marinha. Eu acho que em breve vaza isso, viu? Não os 143, mas um outro ali dentro, tem sempre um hacker muito empenhado que vai vazar. Não, e eu acho que nem vai ter, pode ter ser o hacker, mas eu acho que a própria mídia e o próprio Congresso, porque o pessoal TMZ está envolvido, você tá sabendo? A TMZ? TMZ, gente, é um site de fofoca. É, isso aí. Que tudo que eles investigam é bizarro. Eles descobrem coisas muito, muito grandes. Eles descobriram como é que o Jackson morreu. Foram eles que descobriram como é que o Jackson morreu. Não, eles descobrem tudo. Você não tá entendendo. O TMZ é tipo uma investigação nível assim que a CIA não consegue bater. Então, se o TMZ está envolvido, você pode crer que em breve vai ter revelação vinda deles. Tomara. É o que a gente espera, porque eu acho que já passou da hora, né, Carol? Já passou da hora. A gente já tá no nível de maturidade. Não a gente, eu. Você é novinha, mas eu, velho, os mais velhos do que eu, já tô no nível novinha, de que... Eu sou super idosa da cabeça. Eu tenho cara de nova só. Mas a gente essa geração que agora já não sei, nem digo que está preparada. Parece normal. Eu pergunto para os meus filhos de 12, 7 anos, para eles, a pergunta é assim: vocês acreditam? Sei que eles falam, ué, não existe? É assim. Já está muito inserido na cultura pop também, né? Exatamente. Então parece uma coisa normal. Apareceu um desfoto aqui em cima. Pô, que legal, que massa. Vou fazer uma live, vou fazer um TikTok. Ponto. Agora, se pega por um velho que nem eu, ou alguém mais velho do que eu, o cara morre. O cara tem um infarto. Vai pensar, vou invadir o mundo, vão destruir. Então, eu acho que já passou da hora da gente ter essa abertura toda, que a gente precisa na ufologia. Por parte do governo, eu concordo que deveria haver essa abertura. Mas existem outros órgãos que estão muito interessados em que não haja. Órgãos muito poderosos. A grande maioria. A igreja é o primeiro. Concordo plenamente com você. A igreja, se houver essa abertura, a gente já conversou sobre isso, muitas das igrejas, das religiões, acabam. E assim, na época da Idade Média, o clero tinha decisão 100% dentro do governo. Hoje em dia, você acha que mudou alguma coisa? Eu acho que não. Não mudou. O Vaticano é o estado mais rico do mundo. Estado, quando digo estado é país, mais rico do mundo. Eles têm investigação ufológica lá dentro. Eles têm coisas lá dentro que ninguém tem. Os segredos do Vault lá do Vaticano, sim. Exatamente. Eles têm coisas que ninguém tem. Então, isso dá poder a eles. Claro, a igreja também a igreja. Manipulação. Desculpem todos que são religiosos. Não, mas aqui a gente está falando da instituição igreja, não da religião e da fé das pessoas. É diferente. Exatamente. Da instituição, exatamente. Que está envolvida por debaixo dos panos, no meio dos panos e por cima dos panos. Não mudou. A gente vê que na Idade Média o rei tinha que pedir bênção para a igreja, ao clero, tudo. Não mudou. Não mudou. Isso não mudou. É bizarro porque assim a gente se acha uma civilização muito avançada, né? Livre de dogmas e paradigmas. E aí você esbarra nessa... E não estou falando só da Igreja Católica. Existem outras seitas e outras religiões
que também possuem, obviamente não tão assim na cara, porque o Vaticano é muito na cara. Eles estão lá, a gente sabe que eles estão lá. Mas existem outros que por baixo dos panos também fazem muitas coisas, entendeu? Sim, quando você mexe com religião, quando você mexe com a crença das pessoas, você tem um poder muito grande. Você consegue, manipular as pessoas de uma forma até ingênua delas. Falar, olha, Deus vai gostar disso. Se a pessoa é doutrinada naquilo... Eu não entro muito no assunto religião aqui, justamente porque tem muita gente que é muito alienada nesse intuito, a ponto de começar uma guerra sozinha aqui nos comentários. Então, eu falo sozinha porque eu geralmente não dou muita trela não para esse tipo de surto. Porque o choro é livre, né, Thiago? Cada um faz o que quer, né? Exatamente. O choro é livre. Aqui a gente está fazendo uma discussão sobre esses assuntos, onde você tem que aprender a separar a tua fé da instituição. Ninguém está julgando a tua fé ou falando que você tem que acreditar menos ou mais. A gente está falando sobre a instituição em específico, que aí a gente tem um monte de coisa que é acobertada. E a gente não está falando só de OVNIs, avistamentos, alienígenas e mistérios. Tem muitas outras coisas também. Então, exatamente, esses assuntos são difíceis de falar? São difíceis. A gente tem que pedir 50 desculpas. Tem que pedir. Mas eles precisam ser ditos uma hora, né? Alguém tem que falar sobre esses assuntos. E eu acho, assim, eu tinha te perguntado se tinha algum interesse naquela época, né, desses OVNIs e tal, por aquela região, porque depois daquilo a gente não teve algum evento assim muito, né? A gente teve agora os seres luminosos lá na cidade de Lavras e tal, em Minas Gerais e toda aquela região, mas assim, não é algo dessa natureza. Pelo menos não tinha visto. Não. As ondas ufológicas, eu já tentei dar uma olhada nisso, tentar achar alguma coisa que encaixasse uma na outra, mas não tem esse link. Essas ondas ufológicas, ela correm assim, de repente, como eu falei, no Brasil aconteceu em 82, depois em 86, depois foi ocorrer em 90, 95, antes de Varginha. Você não tem de 4 em 4, 5 em 5, não existe. E não se sabe o interesse também. Não se sabe. E assim, é uma coisa que dura uma semana, um mês. E a gente teve casos em 86, desses, na noite oficial, que esses objetos cruzaram o Uruguai. Parece que eles vieram pelo Uruguai, cruzando o Uruguai e entraram no Brasil. E o Uruguai não fala nada sobre? Não tem nada. Não tem nada oficial no Uruguai que se fala. Esse Uruguai tem um grupo de pesquisa, o CRIDOVNI, que é uma pesquisa, que é um grupo militar de investigação ufológica. Mas em 86 já pesquisei no site deles. Em 86 não há nada registrado no site deles desses avistamentos. Mas há registro. O Jackson fez isso no livro dele muito bem. Levantou também essas informações que fala que os objetos também surgiram no Uruguai. E eram parecidíssimos com o que a gente viu aqui no Brasil. Então a gente, nem que seja nessa onda, mas a gente não sabe o interesse deles aqui quando eles aparecem. E quando aparecem um monte de uma vez, aí que fica mais intrigante ainda o assunto. Realmente. Agora vamos mudar um pouco de gato para sapato? Vamos. Não sei se você viu, essa semana vazou, né? Um relatório da ONU falando sobre um possível apocalipse. E esse apocalipse tem a ver com as condições climáticas do planeta. E daí era um relatório interno, fechado, ninguém sabia muito sobre esse assunto. Depois que vazou, ficou todo mundo meio que assustado. Eu sei que existe, mas eu quero ouvir de você uma relação entre fenômenos meteorológicos ou fenômenos naturais muito extremos e OVNIs, como, por exemplo, aqueles que selam a borda de vulcão em erupção, que eu já vi muito. O caso de OVNIs que monitoram tempestades, furacões, tornados, enfim. E você tem algum caso assim que você pesquisa ou já pesquisou sobre esses assuntos meteorológicos? O que eu já pesquisei, até para escrever um artigo para a revista UFO, na época, foi que há muitos relatos de objetos voadores identificados em meio a catástrofes. Por exemplo, ou antes, ou durante, ou depois. Né? Você, por exemplo, você teve no tsunami
no Japão, na Indonésia, houve relatos de objetos voadores identificados. Você, por exemplo, em Chernobyl, isso, aí você não sabe como veio da antiga União Soviética, você não sabe muito bem se é verdadeiro ou não, porque quando caiu o comunismo, a cortina de ferro, surgiram milhões de informações. Então, dizem que em Chernobyl a tragédia teria sido maior se não fosse um objeto que apareceu e jogou um raio de luz em cima da usina de Chernobyl. Nossa, essa história eu não sabia. Eu conheço a história do pássaro negro de Chernobyl, mas essa eu não sabia. Porque reduziu, de alguma forma, a radiação. Mas a gente não sabe se é verdade, invenção, não sabe. Mas há registro sim, de muitos avistamentos de erupção de vulcão, aparece objeto voador não identificado. Em tsunamis pré ou pós, em terremotos pré ou pós. O terremoto de Kobe, no Japão, há registro de muitos objetos voadores identificados também. Aí vem aquela pergunta, poxa, ajuda a gente, né? Dá uma... Então, mas geralmente eles tendem a ajudar ou tendem a atrapalhar? Porque no caso do Krakatoa, o objeto que foi visto deu uma explosão lá no vulcão na mesma hora. Ele jogou um raio, o negócio explodiu e piorou a erupção. Dos que o único, sem poder afirmar, mas normalmente eles ficam em neutro. Normalmente é neutralidade. Observam. É neutralidade. Aí tem esse caso do Krakatoa que você falou, e tem o caso de Chernobyl, que eu li também na época, tá no livro do Philip Mantle, arquivos ufológicos, arquivos da Rússia, uma coisa assim. Tá à venda na internet. Que fala dessa ação desse objeto em Chernobyl. Mas, como tudo que eles fazem, na minha opinião, é observar. Você pode ter um ou outro ali que já sabe, de alguma forma, o que eles vêm fazer aqui, mas, na grande maioria, eles só vêm para observar. Isso é o que eu vez você já pensou na hipótese da gente ser uma espécie de algum tipo de experimento deles, por causa de tanta observação? Porque quem observa assim é cientista, observando os ratinhos. Exato, é isso, Carol. Ó, a gente é BFF. Conectado. Mas é isso, e as pessoas ficam bravas comigo. Na minha opinião, Thiago Luiz Chiquete, nós somos ratinhos de laboratório. É por isso que não existe essa interação rotineira todos os dias. É por isso que houve, na minha opinião, uma interação mais forte no passado. Né? Até para ensinar, olha, a gente quer... para ver como a humanidade está seguindo, tá evoluindo. Então, eu acho mesmo que nós somos ratinhos de laboratório. Eu acho, ainda não tem nada isso, mas é opinião minha, que mude minha opinião, que nós fomos, de alguma forma, alterados geneticamente para sermos o que somos hoje, para dar esse salto evolutivo que nós temos hoje. Do Homo erectus para o Homo sapiens, você fala, né? Isso, um salto muito grande, que eu já li, que se a gente seguisse o curso natural de evolução, a gente hoje estaria descendo das árvores. E hoje a gente está mandando homens para Marte. Ainda não, né? Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Já mandamos para a Lua. Então, eu acredito muito nisso. Nós somos realmente ratos de laboratório. Por isso que não interagem com a gente. Por isso que não interferem para ver como a gente se vira, como a gente evolui. Não sei, mas é uma opinião minha. Eu tenho essa opinião também, olhando de fora, e até por causa de algumas pesquisas que eu faço. É muito interessante de perceber como algumas pessoas em específico, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas algumas pessoas em específicos têm respostas para perguntas e outras não. E essas pessoas que têm as respostas, elas causam um desconforto enorme na massa. São loucos, né? São os loucos. Desconforto. São os loucos, são os malucos, são os além do seu tempo. Então, são pessoas que vão assim dizer, todo mundo azul, eles são os brancos. Né? No meio de uma multidão azul, eles são os brancos, são as pessoas diferentes. E que lá na frente vão ver que eram gênios, lá na frente vão ver que eram visionários. Igual aconteceu com muitos do passado, né? Que na época não era nada e hoje em dia, nossa... O Galileu quase foi para a Inquisição, queimado. O próprio Einstein foi subjugado na escola, a professora dele falou, física não é para você, colega. Ele ainda reprovou o 5º ano, né?
Ele ainda reprovou o quinto Então. ano. Deu muito certo Olha, vou essa- contar uma coisa. Eu reprovei uma vez também, eu reprovei 2 vezes. Olha. Mas a primeira vez que eu reprovei, meu pai brigou comigo, eu falei, e olha, eu tinha o quê? 10 anos de idade. Pai, o Einstein também reprovou. Você falou pro seu pai? Falei, não vou nem falar onde é que foi parar minha boca, mas tudo bem. Gente, é por isso que hoje ele não tem os dentes na parte de trás. Eu acredito, como eu falei, acredito que há pessoas, além do nosso tempo aqui, não sei se foram colocadas de propósito, não sei se elas já evoluíram como a grande maioria não evoluiu, se elas são o que nós todos deveríamos ser, mas a minha teoria de que eles venham para cá, fazem o que tem que fazer e vão embora sem interagir é essa. Nós somos um ratinho de laboratório, somos um planeta experimental, ou somos um planeta lindo e maravilhoso que nós somos mesmo no universo, em que eles não querem. E aí a gente não é mais ratinho de laboratório. Aí É a um gente é aquele índio. celeiro protegido. Não, a gente é um celeiro protegido. A gente é aquele índio que mora lá no meio da Amazônia, que não pode ter contato para não estragar a cultura dele. Seríamos Sim. nós. Mas algumas pessoas têm contato, então essa hipótese já está reduzida. Como é que é? Algumas pessoas têm contato, então essa hipótese aí já fica mais ou menos, Sim. né? Sim, exatamente. Essas pessoas seriam a FUNAI. A FUNAI, intermédio. exatamente. São poucas pessoas que teriam acesso a esses indígenas. Gente, então é isso. Essa foi a minha conversa com o Thiago. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aqui nos comentários, que aí, quem sabe, a gente pega as perguntas, faz outro vídeo, não sei. E é isso, Thiago. Obrigada pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade em contar os causos aí. Carol, muito obrigado a todos. Quer fazer sou fã da Carol. propagandas? Faz propagandas. Então vou fazer, ó. Redes sociais, só botar lá, Investigacal OVNI, OVNI, Instagram, YouTube, Facebook, tá lá, muitas informações. Vou deixar tudo aparecendo na tela aí, fiquem tranquilos. Beleza, e eu já falei pra Carol que eu sou muito fã dela. Muito Gente, fã mesmo. E meus filhos, então... Ai, manda um beijo pra eles. Não, e assim, né? Você, fã meu, você vai arrumar uma briga com os colegas seus aí. Meu amor, cada um no seu quadrado. Quem quer seguir, a gente segue. Quem não quer... E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as redes sociais e o canal do Thiago aparecendo aqui abaixo na descrição para vocês acompanharem também. A galera que gosta desses assuntos de ufologia e pesquisa vão adorar o canal dele e o Instagram. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo de entrevistas aqui para vocês. Um beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!